Boa noite, graças a paz. No Norte, não existe perseguição sistemática ou institucional ao Evangelho promovido por Estado, país ou que conste na lista de nações com severa perseguição religiosa. No entanto, a região Norte é precária para acesso de missionários e líderes religiosos que enfrentam desafios singulares e tensões locais. A tentativa de evangelizar fica muito difícil em relação a isolamento geográfico e logístico ao longo dos rios. Estima-se que cerca de 30 a 35 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia brasileira estão em áreas de difícil acesso, onde o deslocamento pode levar horas ou até dias de viagem de barco. Em diversas dessas comunidades, a presença de igrejas ainda é limitada. O estado do Pará possui um campo missionário extenso e diverso. Algumas áreas ribeirinhas, rurais e religiões, como o garimpo, onde algumas pessoas exploram as crianças com atividades sexuais, trabalho infantil e exploração de pessoas, assim como o tráfico de pessoas. No Acre, é um estado marcado por licenciatários de floresta e comunidade. Muitas localidades dependem de longos deslocamentos por rios. Por essa região de fronteira com o Peru e a Bolívia, também tem constante circulação de pessoas de diversas áreas, onde o tráfico facilita a entrada para o estado, trazendo acesso aos demais países do Brasil. O Amapá é um dos estados mais isolados da região norte em termos de acesso terrestre, com grande parte das comunidades alcançadas, principalmente por vias fluviais. Muitas localidades estão distribuídas ao longo de rio e áreas de floresta. Em Roraima, há uma grande entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil. Nos últimos anos, o Estado tem recebido um grande fluxo de pessoas que atravessam a fronteira em busca de sobrevivência, trabalho e melhores condições de vida. O desafio do Evangelho em Roraima envolve não apenas as comunidades locais, mas também o acolhimento, o cuidado e o discipulado. Rondônia abriga diversos povos indígenas, cada um com sua cultura, território e forma de vida. Entre eles estão os povos Suruí, Sintalá, Muruê, Pauá e Caristiana, que vivem em diferentes regiões do estado. Muitas delas ficaram por áreas de floresta e rios. O estado do Tocantins apresenta um campo missionário marcado por grandes instituições rurais e comunidades espalhadas ao longo de sua região. Muitas dessas localidades possuem acesso a igrejas estruturadas e acompanhamento pastoral contínuo. Hoje também, a presença de povos indígenas e comunidades tradicionais exige preparo missionário e sensível para a propagação do Evangelho. De acordo com o censo recente do IBGE, a região norte possui uma das maiores proporções de evangélicos no Brasil. Contudo, a hostilidade enfrentada não se caracteriza por uma proibição de cultos ou leitura da Bíblia, mas sim algumas barreiras geográficas, disputas mundiais e choques de realidades que ainda precisam ser melhorados. A gente vai falar da região sul do Brasil. A região sul do Brasil é composta por 3 estados: Paraná, com sua capital, Curitiba, e a gente convida a entrar os paraenses!
para você Santa Catarina, com a sua capital, Florianópolis. Uma das suas festas principais é o Oktoberfest, que acontece em Blumenau, no dia seguinte da Alemanha. Pode cantar os catarinenses! Quero apresentar para você Rio Grande do Sul, com a sua capital, Porto Alegre. Pode entrar os gaúchos! Glória a Deus, quero trazer informações importantes sobre a região sul, nosso querido Brasil. No local, a secularização como pensamento racional e ateu, e isso impede a transmissão da fé para os mais jovens, e também muitas catástrofes naturais acontecem na região sul do país. Portanto, o sul precisa do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para clamar para que o Senhor abençoe a região sul do Brasil, porque a região sul pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Também estamos fazendo a apresentação da região nordeste do Brasil, que possui uma população de aproximadamente 57 milhões de habitantes, e que representa pouco mais de um quarto de 28% de toda a população do território nacional, que perde somente para o sudeste do Brasil. Bahia é o estado mais populoso do Nordeste, com cerca de 14,8 milhões de habitantes. Pernambuco, com aproximadamente 9,5 milhões de habitantes. Ceará, com 9,2 milhões de habitantes. Maranhão, com cerca de 7,1 milhões de habitantes. Paraíba, 3,9 milhões de habitantes. Rio Grande do Norte, 3,5 milhões de habitantes. Piauí, 3,2 milhões de habitantes. Alagoas, 3,1 milhões de habitantes. E Sergipe, cerca de 2,2 milhões de habitantes. Algumas porcentagens sobre o estado, tá? Segundo o IBGE, a Bahia ela tem 23,35% de evangélicos. 1% eles são candomblé e naumã. 57% da população eles são católicos. 58,82% são os católicos em Pernambuco. 25,18% são evangélicos, 10,39% sem religião e 1,23% são espíritas. No Ceará, 70,4% são católicos, 27,8% evangélicos e no Maranhão, 64% são católicos e 25,9%
20,37% evangélicos. Eu vou falar aqui de dois estados com mais detalhes para vocês, que é sobre o Ceará, tá bom? Primeiramente, onde tem a maioria das festas anuais e onde a maioria da população são bem voltadas para o catolicismo, tá bom? A celebração movimenta o estado inteiro, estendendo-se por mais de mês, com forró, comidas típicas e apresentações de quadrilhas. As principais comemorações são festas tradicionais, como São João de Maracanaú, São João de Fortaleza, festa de pau-bandeira de Santo Antônio, o Carnaval, que é a maior festa da rua popular no Ceará, que ganha destaque especial nas praias, nos litorais, tá? Famosas pelas tradições, como a festa do Mela-Mela, onde os foliões se pintam com goma e amido de milho. E tem também a festa de agosto da Barra Alegre, que é uma das maiores festas religiosas, culturais, cearenses, dedicada ao santo São Raimundo Nonato. Os cristãos em Alagoas vivem sua fé em um ambiente de forte tradição religiosa e um rápido crescimento evangélico. Embora o catolicismo continue sendo a maioria, 64,16% da população, protestante e evangélica já representa cerca de 23% ali naquele estado, e se expande fortemente, chegando a ser a maioria em municípios do norte do estado, como Porto Calmo. Com um salto de mais de 50% no número dos adeptos da fé, a área evangélica, a presença de igrejas de diversas denominações é marcante em Maceió e no interior, movimentando a vida comunitária das escolas religiosas e eventos em praça pública. Igrejas locais possuem forte atuação na transformação social com projetos como missões nacionais, e a Cristolândia, que auxilia os moradores de rua e dependentes químicos em Maceió. Crescimento evangélico, sobretudo, a organização da igreja local realiza trabalhos sociais de distribuições de Bíblias, literatura religiosa, para alcançar as comunidades de difícil acesso ou da área rural, aí naquele estado. E o Sergipe, o estado, segundo o censo, é o maior da população católica, tá? Tem 67,7% da população católica e somente 18,17% evangélica. A região Nordeste é muito carente da palavra do Senhor ainda. Vou apresentar agora a região Centro-Oeste do Brasil. Vamos falar do Senhor. Glória a Deus. Quem está representando o Centro-Oeste são 4 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Nela se encontra o coração do sertanejo. Nela se encontra o coração do sertanejo, as boiadas de uma luta contra a corrupção. O que não falta é a igreja no Centro-Oeste. Temos históricas batistas, metodistas, as pentecostais, Assembleia de Deus, e mesmo com tantas igrejas, ainda temos mais de 100 princípios sem presença evangélica, e dezenas de etnias sem o evangelho. Os missionários do Centro-Oeste são incansáveis, e os principais desafios são 5. Primeiro, a distância para chegar numa aldeia cabante são 12 horas de barco, mais 6 horas de caminhada. Segundo a rotatividade do lado, ele manda uma igreja na safra e o missionário tem 4 meses para ganhar algo. Se voar, vai levantar um líder. Porque quando a colheita acaba, a cidade fica vazia. Terceiro, as barreiras culturais com 80 etnias e 80 línguas. O missionário vai precisar aprender a evangelizar uma língua que às vezes nem o alfabeto tem. Quarto, a pobreza. A pobreza não é só ter dinheiro. O missionário do Abacante, Goiás, por exemplo, enfrenta escassez na saúde e a esposa, se entrar em trabalho de parto, são 4 horas de estrada, de chão, não tem escola boa e não tem mercado. Quando acaba o gás, ele cozinha por uma lenha, por 2 semanas. Quinto, a solidão. No Centro-Oeste, o missionário não luta só contra o diabo, luta contra o esquecimento. O índice de abandono de missionários na região é alto. Muitos voltam do campo sem apoio da igreja, que os enviou, e a maioria passa necessidade ainda no campo por falta de sustento. No sertão de Goiás, nas aldeias do Mato Grosso, isso significa que missionários sem remédio, sem gasolina para o barco, sem visita por 2 anos, o missionário enfrenta onça, malária e distância. No Distrito Federal, a missão é diferente. Existem missionários, igrejas. Na Cristolândia, a Sara Nossa Terra, a Igreja Batista Central, tem projetos que ajudam as pessoas. A Cristolândia alimenta dependentes químicos no tráfico piloto. A Sara Nossa Terra alcança políticos e empresários. A Batista Central circula embaixadores. O desafio aqui é: o missionário prega para o deputado que pode ajudar a abrir ou fechar as portas da liberdade religiosa, pelo poder que recebeu através do mandato. Se o político é alcançado pela palavra, o evangelho avança. Se o político fecha o coração para a palavra, a missão encontra barreiras. Por isso, a missão do Distrito Federal é Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Por isso, é pelo Distrito Federal e por todos os Centro-Oeste. Amém? Minas Gerais e Espírito Santo. São estados que fazem parte da região sudeste. Ela é considerada a principal centro econômico do país. Nesse conceito, comércio, serviços, indústrias financeiras e tantas outras coisas. O Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, nós temos diversidade, cultura italiana, nós temos praia. Em contraste com a beleza do Rio de Janeiro, nós temos as grandes favelas, o tráfico de drogas, as desigualdades das favelas, confrontos entre bandidos e vale destacar que no Rio de Janeiro não existe somente favelas, e até nas grandes comunidades existem pessoas de bem, trabalhadoras. O Rio de Janeiro também se concentra grandes políticos. Principalmente quando da família, por favor. Gente, isso aí é o pessoal.
A gente acha engraçado porque realmente é, mas essa é a realidade do nosso país, da região sudeste. Poucos têm muito e muitas pessoas não têm quase nada. É católica. No Espírito Santo existem muitas igrejas, assim como em Minas Gerais, existem muitas igrejas, existe trabalho missionário em todas essas capitais, em todos esses estados. Mas no Espírito Santo, o número de católicos é mais da metade da população. Isso aqui é um pouco da nossa região sudeste, de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O que contrasta muito com tudo isso é que, assim como em várias capitais, nos estados do Brasil, existem igrejas, existe campo missionário, existem projetos, existe tudo assim como em Manaus. Mas ainda assim, existem pessoas que hoje não acreditam mais em Deus. Nós queremos ser cheios e ricos da tua glória, do teu amor, da tua misericórdia e da tua presença, Senhor. E por isso nós clamamos e declaramos que o Amazonas era do Senhor Jesus, que o Brasil era do Senhor Jesus. Nós estamos numa missão nacional. Olhando pela região norte, pela leste, oeste, sudeste. Senhor, nós estamos ontem em 497 cidades. Da região sul, 87 não tem igrejas. Frio no tempo, frio no coração. Mas nós queremos declarar e profetizar sobre essas cidades. Vai abrir igreja, vai ter missionário, vai ter homem de Deus, e o avivamento vai acontecer esse ano de 2026, em nome de Jesus. O inferno perdeu, e a glória do Senhor reina sobre a nossa nação, em nome de Jesus. E se você crê, se expresse na presença do Senhor.